Fala, meu povo, tudo bem? Hoje sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Projeto Cyber, que é o Cirurgião Bem Resolvido. Eu me chamo Kaique Neves e eu ensino médicos veterinários a dominarem um passo a passo das cirurgias essenciais de cães e gatos. E esse é um projeto com lives, tá? Lives semanais voltadas justamente para isso, tá? E o tema da live de hoje é o que, gente? Hoje eu vou responder diretamente a um desejo muito incomum aí de quem opera, tá? Então até o final dessa live eu vou te mostrar como que você nunca mais vai se perder na anatomia cirúrgica, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu converso com alunos, cirurgiões, é quase que unanimidade, né? Todo mundo quer dominar a anatomia cirúrgica, mas aí fica pensando, anatomia cirúrgica, anatomia, é muito nome, muita decoreba, mas aqui eu não estou falando de decorar nome, né? Aqui não é para saber sair lembrando de todos os termos anatômicos que a gente via lá na faculdade, não é isso que eu estou falando, tá? Na faculdade muitas das vezes a anatomia era ensinada assim de uma forma como decoreba, né? Muitas das vezes a galera só aprendia para fazer prova, e essa é a verdade. É muito nome, muita estrutura, tinha pouca correlação com a vida real, né? Porque ali na faculdade a gente não tem vivência com a parte da cirurgia, principalmente quando a gente está aprendendo anatomia no começo, né? Não pegou estágio ainda, não fez matéria de cirurgia, então não tem essa correlação com a cirurgia em si, né? A anatomia com cirurgia. Então, a gente entra no centro cirúrgico, depois que forma, né? E aí fica perdido em relação a isso, né? A anatomia cirúrgica. Então, na cirurgia você precisa saber o que você vai encontrar, que ordem que vai estar ali as estruturas na hora que você começar a abrir o paciente, em que profundidade que essas estruturas vão estar, né? Então, muita gente que acha que sabe reproduzir uma técnica cirúrgica em específica, né? Eu sei fazer uma castração, eu sei fazer uma cistotomia, tá? Mas beleza, aprendeu a castrar ali, aprendeu a fazer essa cirurgia, muitas das vezes por repetição, vendo, né? Outras pessoas que faziam, né? Então aprende por repetição, mas assim, na verdade verdadeira mesmo, ela não vai saber explicar de onde que vem o pedículo ovariano, quais as estruturas que estão ali ao redor, que não pode sangrar, que não pode ser lesionada. Então é importante, né? Então muitas das vezes as pessoas aprendem a castrar por repetição, né? É muito comum uma técnica cirúrgica como essa, e aprende a achar a linha alba, né? Acha a linha alba no reto abdominal, aprende a puxar o útero com um gancho ou com um dedo, né? Enfim, isso, gente, isso definitivamente não é dominar a anatomia cirúrgica, tá bom? Então, quem domina a anatomia cirúrgica vai saber realizar qualquer procedimento de cirurgia que seja essencial nos cães e gatos, tá? E aqui eu vou te trazer hoje, nessa live, nesse conteúdo, 5 pontos para você nunca mais se perder na anatomia cirúrgica, tá? Óbvio, existem muitos outros pontos, mas aqui eu vou trazer 5 para você, então até o final eu vou falar os 5, então vai acompanhando aí, tá bom? Bom, o primeiro ponto, qual que é? Você, cirurgião, seja um cirurgião já que já está na rotina, seja um cirurgião que está em início de carreira, tá? Seja um clínico que deseja se transformar aí no cirurgião, adentrar nesse mundo da cirurgia que é fantástico, é muito prazeroso, tem retorno financeiro desejável, tá? Então, primeiro ponto, para e pensa no problema. Qual que é o problema do paciente? Né? Qual que é o órgão que está com problema? E qual que é a espécie? É cão? É gato?
tá? Então esse é o primeiro ponto e talvez o mais importante, tá bom? Então, para de pensar em nome anatômico isolado, né? Eu não quero isso, eu não quero que vocês saibam isso, né? Decorar nome, de forma alguma. Então, pensa nessa sequência lógica aqui, tá? Qual que é o problema do paciente? Qual que é o órgão que está sofrendo nesse paciente, tá? Como que esse órgão funciona nessa determinada espécie que você está avaliando e que possivelmente você vai operar, tá bom? Por exemplo, é um cálculo numa bexiga, tá? Então, você sabe que o problema está ali, né? Na bexiga, ali na região hipogástrica, tá? Então, se é uma cadela que está com corrimento, uma secreção saindo ali pela vulva, vagina, né? Uma secreção purulenta, você tem que pensar que muito provavelmente o órgão acometido pode ser o útero, né? Pode ter conteúdo purulento ali dentro desse útero. Ela pode estar com uma piometra, tá? Se é um paciente que está vomitando, que está com aquesia, está sem defecar, ou está com uma disquesia, né? Uma dificuldade de defecar, pode ser que esse problema esteja no trato gastrointestinal, né? Então pode ser que tenha corpo estranho no estômago, pode ser que tenha uma obstrução intestinal. Obviamente o método diagnóstico vai ser definitivo para isso, os exames complementares, né? Mas você tem que ter essa clareza na sua mente, né? De pensar qual o órgão que pode estar acometido, né? Então, e outra coisa super importante, algo que muita gente ignora. Gente, gato não é um cachorro pequeno, tá? E obviamente cão não é gato. Então a anatomia é parecida, né? Obviamente, mas existem particularidades ali claras em cada espécie, como por exemplo o tamanho das estruturas, dos órgãos, a textura, entendeu? A fragilidade que cada órgão ali vai ter nas suas espécies. O tipo de vascularização pode mudar muito, tá bom? Então quem entende isso não se perde. Então foco do ponto 1, da dica 1 que eu vou estar dando aqui para vocês, né? E hoje eu vou dar 5, tá? Até o final dessa live. Então, foco 1, parar e pensar no problema, em qual órgão que está sendo acometido, na espécie que você está avaliando, tá bom? E agora eu posso falar já o ponto 2, que é de suma importância também, tá bom? Obviamente, saber diferenciar a anatomia de macho e fêmea, tá? Então, assim, o segundo ponto, né, o sexo, né, do paciente, gente, ele importa, mas e muito, tá bom? Principalmente em que? Nas cirurgias reprodutivas, que é uma das cirurgias essenciais, que todo médico veterinário tem que dominar, tem que saber o passo a passo, com método, né, com segurança para estar operando, tá? Então, cirurgias reprodutivas, gente, exige o domínio, tá? Exige o total conhecimento da anatomia sexual do paciente. Obviamente a fêmea não é macho, o macho não é fêmea, então vai ter variação anatômica, tá? Na fêmea você precisa entender, né, onde que está o útero, né, os ovários, como que é o pedículo ovariano, né? Tem ali o ligamento suspensor do ovário, de onde que ele surge, de onde que ele parte, tá? Onde que ele se insere, tá bom? Posso romper, posso não romper, tem gente que gosta de romper, tem gente que não gosta, entendeu? E no macho, né? O macho vai ter ali o cordão espermático, os vasos, o ducto deferente, tem gente que gosta de fazer a castração sem abrir a túnica vaginal, tem outros que gostam de abrir a túnica vaginal por segurança, tá? Eu mesmo gosto de fazer a técnica aberta, tá? Então, assim, quem não entende essas diferenças, obviamente que entra na cirurgia inseguro, com medo, né? E assim, quem entende, obviamente, vai operar com muito mais raciocínio, muito mais lógica e, obviamente, muito mais segurança, tá bom, gente? Então, tem que perceber, né, tem que diferenciar, obviamente, a questão da anatomia nos diferentes sexos das espécies que você vai estar lidando, tá? É um ponto básico, porém crucial, tá bom?
Quantas vezes a gente já viu, né? Às vezes um gato, né? Vai castrar um gato, não se atenta se é macho ou se é fêmea. Vai lá, um macho acaba que abre o abdômen do macho para procurar útero e ovário. Quantas vezes a gente ouve falar isso, né? Foi porque não se atentou na avaliação prévia, olhar direitinho, poxa, é um macho. Às vezes o tutor acha que é uma fêmea e é um macho, entendeu? Ou vice-versa. Então, cabe ao médico veterinário, obviamente sempre a avaliação prévia do paciente antes da cirurgia, tá? É vida, tá bom? E aqui eu já posso, obviamente, seguir para o ponto 3, que é o quê? Na hora que você vai incisar, né, por exemplo, o abdômen, né, cirurgias abdominais, que é a imensa maioria das cirurgias essenciais aí envolve, né, o abdômen. Então, saiba o que existe em cada camada após a incisão, tá bom? E é nesse momento que começa a anatomia cirúrgica de verdade, certo? Então, assim, você tem que saber o que você vai encontrar antes de incisar a pele, tá bom? Você vai ter a pele, você vai ter o que depois? Subcutâneo, né? Tem vasos ali naquele subcutâneo, né? Subcutâneo ali próximo do pênis no macho, tem uma veiazinha, uma artériazinha parapeniana importante, sempre importante preservar, tá? A musculatura, como que é essa musculatura? É o reto abdominal ali, tem a linha alba, né? Que você vai identificar para poder você acessar a cavidade abdominal, né? Nas fêmeas a castração, a linha alba, ela é muito conhecida, né? A gente sempre vê desde a faculdade, tem que achar a linha alba, né? Então, você tem que saber como que é essas estruturas, o que você vai encontrar uma após a outra, tá? Então, esse raciocínio tem que ter. E dentro da cavidade abdominal ali, qual órgão que vai aparecer primeiro na hora que você incisar ali a fasciazinha do peritônio, né? E abrir a musculatura com a tesoura? Onde você vai encontrar, o que você vai encontrar ali primeiro, tá bom? O aumento, né? O intestino delgado, tá jóia? Então, assim, o baço. Então, quem domina isso, né? Dentro ali, entra no centro cirúrgico sabendo realmente o caminho a ser seguido, tá bom? E aí vai criando o quê? A memória cirúrgica, tá? Que é o que eu sempre bato, pego no pé dos alunos, porque precisa se criar uma memória cirúrgica nesses casos, tá? Para você entrar com mais confiança em centro cirúrgico, para você não ficar tão perdido durante esse procedimento, afinal você está lidando com vidas, tá bom? Eu tinha um aluno, vou contar uma história aqui para vocês. Eu tinha um aluno que ele morria de medo de sangramento, né? Ali na castração de uma fêmea, por exemplo. E assim, o medo dele, obviamente, não era operar, né? Não era operar a fêmea. Ele tinha medo, na verdade, era de perder o pedículo ovariano, tá? E não saber o que achar. Porque quando perde, começa a sangrar muito ali, né? Obviamente, tem um momento de hemorragia, tá? Porque a artéria ovariana vai estar esguichando, vai estar lavando a cavidade de sangue. E aí a visualização fica muito prejudicada para você achar o vaso, que muitas das vezes vai lá pro polo caudal do rim, e aí você não acha. Então, assim, ele tinha medo disso, tá? E assim, ele não perdeu esse medo treinando a cirurgia de castração, porque ele já tinha feito várias cirurgias de castração, né? Então, como que ele perdeu esse medo, né? Ele só perdeu esse medo, gente, eu vou contar aqui para vocês. Ele só perdeu quando ele entendeu a anatomia de verdade, né? Quando ele entendeu as estruturas, onde que ele iria achar esse pedículo caso ele perdesse. Existe um método para isso. Existe um método que vai te criar uma memória cirúrgica, uma memória anatômica, para você achar isso. Onde que está o pedículo que você perdeu, que está sangrando, tá? Então, depois que ele entendeu que, independentemente da raça, do porte, né, o pedículo da fêmea ali sempre vai estar no mesmo lugar, seja aqui ou na China, tá bom? Então,
ele parou de procurar no desespero, ele passou a encontrar, né, obviamente quando precisava, quando perdia, ele passou a encontrar ali de forma lógica, com método, tá bom? Então isso é super importante, certo? E aqui eu vou contar agora o ponto 4. Qual que é esse ponto 4? Que é para você realmente dominar ali de vez, né, a cirurgia, a anatomia cirúrgica. Então, o ponto 4 na verdade, você tem que, além de saber o que você vai encontrar depois da incisão, é você saber o plano de profundidade dessas vísceras. Tá? Os órgãos, obviamente, não estão jogados lá dentro do abdômen de qualquer forma, tá? Eles seguem planos de profundidade, tá bom? Por exemplo, ali na região hipogástrica, tá? Você vai abrir o abdômen e logo ali embaixo você vai ter o quê? No primeiro plano, né? No plano mais ventral possível, depois que você abriu a musculatura, você vai ver o quê? Primeiro ali, na região hipogástrica, perto da pelve. Né? Você vai ver primeiro ali uma bexiga, por exemplo, tá? Se for uma fêmea, logo abaixo vai estar o útero, tá? E aí o terceiro plano, mais em direção à região dorsal do paciente, tá? Vai ter o quê? O cólon descendente, o reto ali, né? Na entradinha pélvica, tá bom? Então, quem sabe isso não se perde. Então, isso vale para qualquer cirurgia, tá bom? Isso vale para qualquer cirurgia, tá? Então, você tem que entender os planos de profundidade dessas vísceras. Você tem que saber o que você vai encontrar em cada plano, né? Isso é muito fácil, né? A pessoa tendo método para aprender isso é muito fácil, tá bom? E quinto e último ponto que eu vou trazer aqui para vocês como dica vai ser o quê? Organizar, gente, a anatomia por antímero, por lado do paciente, tá? E assim, é o último ponto, mas é um dos mais importantes, tá? A anatomia, ela tem que ser organizada na cabeça de vocês como um mapa, assim como é ali nos órgãos, né, do paciente, no abdômen. Por isso que chama anatomia topográfica cirúrgica, tá? Eu sei que no antímero esquerdo do paciente, eu vou ter ali mais o fundo do estômago, tá? Mais para o lado esquerdo, eu vou ter o baço, né? Se esse baço estiver aumentado, ele pode passar para o antímero direito também, né? Eu vou ter ali no esquerdo parte do cólon, tá? Então assim, e no antímero direito, o que eu vou ter de estruturas ali? O que vem na cabeça aí agora? Vocês sabem? Ó, duodeno, tá? Vou ter um duodeno, vou ter um piloro, tá? Vou ter alguns lóbulos hepáticos, certo? Então, quando você entra para a cirurgia e acessa o abdômen, com isso claro na cabeça, você, obviamente, vai saber onde procurar e o que você vai encontrar, tá? E aí você não fica perdido, beleza? Então, assim, perceba uma coisa, tudo que eu expliquei aqui, gente, não é e não deve ser decoreba. Tem que ser lógica, tá bom? Você tem que fazer uma organização mental para isso, tá? E, obviamente, tem um método claro por trás disso, para entender ali, para dominar em cada espécie, né? Em cada sexo, tá bom? E, obviamente, sem anatomia não existe cirurgia. É impossível você dominar o passo a passo das cirurgias essenciais de cães e gatos se você não dominar a anatomia topográfica, tá bom? Ela é o norte. Então, se você quer dominar o passo a passo das cirurgias essenciais de cães e gatos, tá? Existem muito mais dicas, tá? Mas já aproveita essas 5 dicas que eu te dei aqui, tá bom? E aí começa organizando a anatomia na sua cabeça e esse vai ser o primeiro passo para que você se torne um cirurgião bem resolvido, tá bom? Obrigado por estar aqui comigo hoje, nesse segundo episódio do Projeto Cyber, que é o projeto Cirurgião Bem Resolvido, e eu te vejo na próxima, beleza? Um beijo para quem participou aí.